Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast da NewX. Estou aqui, eu sou Anderson Goetten da NewX, aqui do meu lado a Rafaela Viladango, gerente comercial de São Paulo. E hoje a gente vai receber um convidado especial aqui, hoje vai pegar fogo, viu? A gente está aqui com o Marcílio da Tada Custom, falando de comunicação visual, envelopamento, PPF. Marcílio, bem-vindo aqui ao nosso podcast, a casa da NewX aqui. É um prazer para a gente receber você. Obrigado aí pelo convite, pela honra de estar aqui. Só os melhores estão aqui. Agradeço aí por compartilhar um pouquinho da minha vivência para vocês todos. Obrigado. Rafita. Que prazer estar aqui e que prazer ter você aqui. Obrigado. Na nossa família, seja bem-vindo. Você aqui é um artista, né? Sim. Você é um artista e aqui você já reconhece que é um artista. É um artista também. Você acha, Marcílio? Com certeza. Dispensada pra Globo, assim. Né? Ai, meu Deus. Não. A Rafa... Não, e hoje você viu no carro ela vindo ali me impressionando que quer gravar podcast sozinha agora. Exatamente. Não, ele tá vindo com essa história, deixa de história, ele tá vindo com essa história, mas ainda não. Né? Tem que fazer acontecer. Ainda não. Tem que fazer? Você apoia? Você super apoia? Com certeza. Isso. Tá bom, se você tá falando, vamos. Já tô pronta, nasci pronta. Pronto. Vamos. Galera, não deixa já de dar seu like aí no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar o vídeo. Aqui a gente fala, é um canal específico para a gente falar do mundo de acessórios automotivos, de estética automotiva, PPF, vendas, instalação, histórias emocionantes aqui, encorajadoras. Então, curte aí já o vídeo e se inscreve no canal. Hoje a gente vai conversar aqui com o Marcílio, conhecer um pouco da história do Marcílio, da onde vem esse mundo artístico dele, da comunicação visual, do envelopamento. E ele estava falando, Rafa, no carro agora há pouco pra gente, que ele não nasceu desenhando, né, aplicando, ele nasceu cozinhando. Já pensou? Fazendo festa. Conta pra gente aí, Marcílio, como é que foi? Quantos anos você começou a trabalhar? Como que foi isso? Quantos anos você tem? Tenho 35 anos. Você é de 88. Sou de 89. Eu não preciso falar, né? Acho que não sei pra que ficar conversando já com idade, né? Não, nada... Eu sou a mais velha, né, do mercado praticamente. Né? Eu pergunto, todo mundo pergunta, eu sou a mais velha, né? Né? Tia Rafa. Tia Rafa. Não, o Jamal falou vó Rafa. Vou chamar Tia Rafa. Mas eu sou vozinha tão feliz. O Felipe te chama de mãe Rafa, né? É verdade. Ela tem uns filhos aí. Até você perguntou, mas como assim, Rafa? Mãe? Te chama de mãe, mas eu tenho idade pra ser a mãe dele, né? Mas com todo respeito, adoro meus filhotes aí que eu tenho espalhado pelo Brasilzão. Também, né? Eu vou te chamar de Tia Rafa. Tenho vários sobrinhos. Tia Pode Rafa chamar. Vai ficar legal, pessoal. Pode chamar, tá ótimo. Faz um corte, Júnior, desse aí, Tia Rafa, depois. Tia... Vai todo mundo começar a chamar ela de Tia Rafa. Já pensou? Tia Rafa tá chegando. Tia Rafa tá chegando. Nossa, vou começar a aplicar... Podcast da Tia Rafa. Aí, ó. Não precisa nem pintar mais o cabelo, Rafa. Pode deixar tudo branco, igual você aparece de vez em quando no escritório. Sério? Nossa. Sério, ele tá querendo. Ô, Júnior, tá filmando aí? Tá? Posso responder agora? Pode cortar aí? Palhaço. Sou a coroa, Rafa. Tá bom, coroa. Panela velha, né? Ô, Marcílio, você tava falando pra gente, falando de idade... Que você... Odiei essa introdução aí, mas tudo bem, vamos dar continuidade. Corta aí. Você tava falando que você começou a trabalhar muito cedo, né? 2006, é isso? 2006 é o meu primeiro... Você tinha o que... Não, 2006 foi quando eu realmente comecei na comunicação visual. Ah, tá. Você começou a trabalhar... Que eu ajudo 2004, no buffet... Então. Puta, cara, faz tanto tempo, mas Conta assim... aí, então, um pouco pra gente, onde começou, do buffet, comunicação visual, explica pra gente isso tudo. Desde criança, a nossa família tinha um buffet e minha mãe estava à frente desse buffet, minha mãe e meu pai também. E aí, desde criança, eu ajudava nas festas, ia lá, ajudava a carregar, ajudava a servir, tudo mais. Depois de um tempo, fiz 18 anos e tinha que procurar um trabalho. Só que assim, vou voltar um pouquinho para trás. Meu primeiro contato com adesivo. Eu fazia capa de caderno, comprava as revistas de surf, recortava lá os encartes, lá, as fotos, colava, aplicava contact transparente.
E aí, depois de um tempo, eu queria um caderno mais personalizado. Então, eu comecei a fazer as marcas de surf com um adesivo com contact mesmo. E fazia a marca X lá, um caderno preto fosco com uma marca X na traseira. Ou na frente, colocava o meu nome, fazia da minha forma ali, do meu gosto. Que eu sempre gostei de fuçar tudo. Desmontava até carrinho de brinquedo. Comecei a fazer isso nas bicicletas, porque minhas bicicletas também sempre eram mexidas. Comecei a fazer isso nas motos. Moto do meu primo, na moto do amigo e tal. E quando eu fiz 18 anos, eu tinha que procurar um emprego. Meu pai falou que não ia mais me sustentar, né? Ele ia me dar o básico ali, eu tinha que correr atrás do que eu queria ali. E aí, na frente de casa tinha uma empresa e eu comecei... Pode falar o nome? Pode. Empresa? Sign-Maker, que você conhece. Sim, até foi uma surpresa quando você falou que o Sign-Maker, o Fabiano foi... Fabiano e Fabrício. Meu cliente. Seu Gilberto e Dona Cleusa. Tipo, quando eu trabalhava com 3M, filme, eu fiz alguns projetos com o Fabiano. E na época que você fazia os projetos lá, eu já estava cuidando de outro setor. Então, eu não estava tão próximo, por isso que eu não cheguei a esbarrar com você lá. E aí eu vi que entrava e saía, entrava carro original e saía carro envelopado de lá de dentro, né? Na época eu nem conhecia envelopamento, mas o carro saía diferente de lá. Que era com uma marca de empresa, com alguma coisa diferente. E foi assim que eu comecei. Fui lá, entreguei o currículo lá. Um amigo de infância ajudou nisso, entregou meu currículo. O gerente me chamou e eu comecei a trabalhar com isso. Eu trabalhei 3 anos lá. E lá eu fiz de tudo, fazia banner, fazia carro envelopado, fazia envelopamento de shopping, fazia feira, fiz bastante feira também, lona, banner, um monte de coisa. E aí depois dos 3 anos na Top Supply... Saí da Sign-Maker, fui para uma outra empresa chamada DZN, fiquei 1 ano lá, ela faliu. Saí de lá, nessa época eu era moambeiro, eu vendia roupa. Aí eu já tinha, o meu salário era menor do que eu ganhava vendendo roupa. O cara é multiuso mesmo. Aí eu saí fora, por isso que eu falei, eu tentei sair várias vezes do ramo. Aí eu comecei a vender roupa. Aí fiquei assim durante bastante tempo, só que daí você trabalha com adesivo também, né? Vem fazer meu carro, tipo de amigo mesmo, porque eu sempre gostei de carro, sempre mexi em carro, né? Aí fui fazendo carro aqui, carro ali e fui... Aí eu montei a minha própria empresa, né? Começou assim, com uma brincadeira. Com curiosidade também, né? Começou tudo com uma curiosidade. Você aí veio a moda do preto fosco. Sim. Aí comecei a fazer os carros envelopados inteiros. E aí fui. E nessa época foi aí que eu já tinha proximidade com o Lincoln, eu já tinha amizade com o Lincoln. Na época da Sign-Maker eu precisava de alguém para me ajudar, para ser meu auxiliar. Eu chamei o Lincoln para ser. Você que introduziu o Lincoln para esse mundo. Aí ele mundo. foi numa instalação. Eu estou falando tudo isso agora, senão eu vou esquecer na hora de falar no podcast. Mas meu primeiro contato com o Porsche foi em 2006. Porque a Sign-Maker fazia os Porsche. Aí eu era auxiliar. Hoje você vai sair e vai fazer uma instalação fora. Tá bom. Entramos no carro, chegamos lá no autódromo. Falei, o que a gente vai fazer aqui? Aí entramos lá embaixo, lá pelo cartódromo. Cheguei lá, um monte de Porsche no kart, lá no cartódromo. Uhum. Aí eu removi um monte de para-choque lá, peguei trauma, que era aquele 7300 da 3M, que é fininho pra caramba. Era, né? Fininho pra caramba. Removendo tudo na unha, pros caras reaplicarem. Porque não tinha para-choque reserva, não era igual hoje, né? A Porsche Cup. Muito louco. Mas você já aplicava também, né? Não. Removia... você era só auxiliar. Eu era auxiliar, eu só removia. Puta merda, só a parte ruim. Só a parte ruim. Mas aí eu tive o primeiro contato com o Porsche assim. E aí depois aí dos... Então o primeiro contato com o Porsche foi com a Sign-Maker. Aí depois dos 3 anos você foi para essa outra empresa. Eu fui para essa outra empresa que só fazia comunicação visual. Aí, como eu fui reencontrar o Porsche... Comunicação visual, tipo, não é o mesmo trabalho de envelopamento, né? Adesivo impresso, seria isso, né? Não, era... Ou tinha os envelopamentos já também? Tinha envelopamento de carro também, mas era tapume de shopping, era comunicação de loja, era a parte interna das lojas. Tinha Tinha de tudo. Não era só carro? Não era só carro. E aonde que passou a ser só carro? Passou a ser só carro...
Puta, agora eu não vou lembrar exatamente o ano, mas assim... Eu comecei com essa... Tipo, eu trabalhei dentro de 2 empresas diferentes, dos 18 aos 22. Nesse meio tempo, eu fazia o carro dos amigos. Foi aí que eu construí a primeira empresa. Porque eu atendia esses amigos aí, o amigo de amigo, e tinha indicação e tudo mais. E o Lincoln continuou na SignMaker e ficou muito forte dentro do envelopamento da SignMaker. O Lincoln também era da SignMaker? É. Ele que introduziu o Lincoln para esse mundo aí. Vocês eram amigos, assim, de bairro, né? Sim, alguma coisa assim, né? A gente fazia rolê de moto junto. Você tá brincando que o Lincoln trabalhou com o Fabiano também? É. Ele que introduziu, Sírio. Velho. Aí, eu lembro que nessa época... Agora eu não lembro qual época exata, ele estava para sair da SignMaker. E aí ele me chamou para fazer uns trampos junto. E eu fiz uns trampos, mas só que eu tinha meus próprios trabalhos. Eu não conseguia conciliar, né? Sempre tive, assim, meus próprios trabalhos. E ele se juntou com o Fernando, que era um outro cara que também trabalhou na SignMaker, que era um amigo de infância nosso também. E criou uma empresa para atender a Porsche Cup. E aí ele saiu da Porsche Cup e criou uma empresa para atender a Porsche Cup. E eu ia para auxiliar eles, entendeu? E aí eu voltei para os carros nessa. Aí o interesse por gostar de carro, eu me interessava em conhecer a história dos Porsche e tal, não sei o quê. Aí por isso que hoje em dia eu acabei, entre aspas, me especializando em Porsche, né? Por isso que tá com essa camisa maravilhosa aí, vestindo aí. Entendi. E aí que momento que você foi mais para customização? Foi nessa época porque uma coisa puxava a outra. Eu fazia só customização dos carros de corrida. Aí o fulano X tinha um Porsche que queria fazer uma faixa. Eu tinha os caminhos para conseguir o arquivo original. E eu fazia de tudo, né? Porque na época da empresa, eu fazia o envelopamento, fazia a adesivação de placa, fazia banner, fazia arquivo, fazia adesivo. Eu só não sabia operar a máquina de impressão. Mas se deixasse pronto e desse o play, várias vezes eu trabalhei tipo de sábado sozinho. Tinha que atender um cliente X, de última hora eu fazia tudo sozinho. Aí eu comecei a me interessar em fazer uma faixa para você, porque você tem o seu Porsche, mas você não quer trazer a faixa da Alemanha. E tinha os caminhos antigamente. Hoje em dia é fácil, que até no Mercado Livre tem a faixa lá. Só que daí eu conseguia... Esse cara que eu atendia aqui, o Edu, é um cara que me ajudou também. Ele tinha um livro lá da Porsche que tinha o tamanho exato da faixa, com a posição exata que ia a faixa, com as especificações que eu precisava. Eu ia lá, procurava essa referência na internet, desenhava e fazia fiel ao livro da Porsche. Foi assim. E aí, envelopamento... Envelopamento veio tudo junto também. Aí eu fazia os envelopamentos pro amigo, pro outro e tal. E aí comecei a mostrar isso daí pra fora também. Que você faz o envelopamento hoje, você não faz... tem bastante coisa que você não faz impresso, né? Que você desenha... Faço desenho, faço na mão também. Faço o arquivo e recorto e coloco e aplico, né? Usa muita fitinha de recorte? Uso bastante. Dependendo da situação, é o jeito que tem que ser, porque você vai acomodar uma peça num para-choque, ela não vai ficar 100% igual. Aí você pega a referência que você tem pelo layout, desenha lá na fita e faz ele manual. E o PPF? PPF, eu comecei... O primeiro PPF que eu apliquei foi aqueles Horaguard que eu tomei trauma de PPF. Era tipo um vinil também. PVC, era um vinil, né? PVC duro, bem grosso, bem estranho de aplicar. E aí eu tive bastante retrabalho com isso daí. Fui, inclusive, na época que eu era já sócio do Lincoln. E a gente atendeu um cliente lá e, nossa, teve que trocar o para-choque do carro não sei quantas vezes, porque não ficava bom de jeito nenhum. Voltava, fazia marquinha, putz, era fogo. Aí, depois de muito tempo, um cliente com uma Macan, que eu conheci o cara, fiz umas faixas pra ele. Ah, você faz PPF também? Faço. Fiz lá atrás, usando... Procurei o PPF, na época tinha só body fence, meti o body fence na Macan. Meu Jesus, mano. Fiz merda pra caralho. Aí eu meio que, puta, velho, agora eu preciso ir atrás de especializar.
Aí eu fui atrás, cara, eu nem lembro como, mas não sei porque eu cheguei no... Eu comprei o PPF, o Body Fence, e fiz o curso da CID com o Gui. E o Gui eu já conheço também de... O Gui, puta, cara, o Gui já devo conhecer desde 2015, por aí. É o Gui Gomes? Gui Gomes, da CID. Sim. Que era da época também dos rolês de carro. Que ele fazia alguns carros de conhecidos meus, assim. Então, 2015 isso. É. Não, o primeiro PPF que eu fiz real, dessa nova fase do PPF, que era realmente o PPF PU, foi em 2017, talvez. Porque foi logo que eu saí. Em 2017, minha mãe faleceu, eu saí da Descolado, que era essa sociedade que eu tinha com o Lincoln e com outro menino. E aí, nesse ano, eu acho, o cara me procurou pra fazer esse PPF aí. Aí eu fiz meia frente, ficou uma bosta. Aí eu tive que refazer, consegui convencer o cliente que minha frente não era legal, tinha que fazer inteiro. Aí eu fui fazer inteiro, aí piorou. Mas eu pedi um auxílio pra um cara que trabalhava já com PPF e tal, não sei o quê, e ele me auxiliou e ficou bom. Né? O ruim que eu digo é o trabalho que deu. Sim. Pra fazer, mas ficou bom. Tá até hoje, eu acho, no carro, porque ele... A última vez que eu vi esse carro, acho que faz um ano, ele tava com o carro ainda e tava bom o PPF ainda. A diferença é gritante, né, dos PPFs de antigamente. Demais. Eu digo antigamente, não é nem tão antigamente, né? Uhum. É gritante mesmo a maneira que vocês trabalhavam. E hoje vocês se especializaram cada vez mais e o material melhorou muito. Né? Não tem nada a ver com aquilo que a gente tinha diferença. antigamente. Vocês foram raiz mesmo. É. Hoje o que acontece muito, você falando que perdeu, né, perdeu muita peça, né? Hoje o que eu mais recebo é ligação diária de lojas que estão começando e bravos porque perderam alguma peça. Já aconteceu comigo isso. Não, todo mundo. É uma curva de aprendizado, né? E normal para você, o PPF, para você aprender bem ele, você vai perder bastante peça. Já vi situação do cara que pegou o PPF, não fez o curso. Ah, eu faço filme, então eu sei fazer PPF. Sim, a maioria acha mesmo. Aí, tipo, você explica pro cara o que ele precisa fazer. Ah, não, dá muito trabalho. Esquece, não quero isso não. Tipo, o cara não quer fazer o que tem que ser feito. Ele quer fazer do jeito dele e achar que tá bom e ponto. E aí depois você separou, né, dessa sociedade com o Lincoln. E aí montou a sua empresa que é hoje. Isso. Eu fiquei esse ano de 2017, metade do ano mais ou menos, reestruturando lá a empresa das minhas irmãs, que é a confeitaria. Aí vi que isso não era pra mim. Falei, não dá mais, não tô contente. Vocês precisam tocar esse negócio sozinho, eu preciso voltar pra minha vida. Aí voltei como tá da Custom. Daí foi essa fase nova de 2018 pra cá. Que aí é hoje que é o que é hoje atualmente. E aí, tá fazendo briefing já ou não? Já tá tudo anotado aqui. Tudo... Anotado não. Então tem o quê? Uns 5 anos já tá da Custom? A história data da Custom, né? A história do Marcílio vem de 2006. No mercado vem de 2006. E aí você veio assim, não, agora é minha carreira mesmo, né? Veio com tudo mesmo. E aí veio a pandemia. Quando eu realmente comecei a fazer PPF, foi a pandemia. Porque eu falei, velho, agora já era. A gente vai passar fome, não tem trampo. Só que começou a chegar os 992. E aí comecei um monte de gente me procurar pra fazer PPF. Eu falei, preciso fazer esse negócio acontecer de verdade. Porque até então... Eu fiz essa Macan em 2017 e fazia um ou outro. Eu não tinha especialização 100% nisso, entendeu? E aí eu fiz esse curso da CID em 2018 ou 2019, começo de 2019, um negócio desse. Até então eu fui indo do jeito que eu sempre fui, que eu sempre fui fechado, né, que eu tava falando. E aí eu falei, não, agora eu preciso me especializar real e conhecer pessoas do ramo pra eu sair dessa dificuldade que eu tô. Foi aí que eu peguei e falei, não, tem a oportunidade de PPF, eu vou atrás disso daí. Daí comecei a fazer 1, 2, 3, 4, 5. PPF que antigamente era um ou outro no mês, hoje em dia é 80% do meu trabalho. E mudou, né? Porque você quase não vê mais carro envelopado. É melhor fazer PPF ou envelopamento? O PPF.
Eu quase errei, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. O PPF você não precisa desmontar. Você desmonta o carro inteiro para aplicar? Eu desmonto quando o cliente autoriza. Quando o cliente não autoriza, eu não desmonto. Eu tava falando com a Rafa. Eu sempre deixo mesmo muito claro, ó. Você quer transformar de brilho para fosco? Tem que desmontar tudo. Mas eu não quero que desmonte. Então, meu trabalho vai ficar 80%. Sim. Eu vou te entregar uma nota 8. Eu tento entregar o 10. Você não quer que desmonte? Não vai dar para fazer legal. Ó, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Aqui vai ter emenda, aqui tal. Se antecipa, né? Para não dar problema futuro para o cliente. Porque a maioria dos seus clientes, como você estava falando, né? Que seu estúdio é enorme, assim, mas é todo fechado. Não é uma loja, né? Até quem está passando pela rua não sabe o que tem lá dentro. Ali, o que tem lá dentro, né? Que hoje não depende do comércio local, né? Sim. E aí você... mesmo assim, você tem muito, você está sempre lotado. Então, qual o segredo, né, Marcílio, disso? Porque a maioria das pessoas tentam absorver cada vez mais clientes, mas não consegue. Você em portas fechadas, você está sempre com o seu estúdio lotado. E isso não tem preço, né? Sim, com certeza. Com certeza, como você falou, é o boca a boca mesmo que vai divulgando o seu trabalho. Então, tem que se antecipar com o cliente, falar até onde você consegue entregar ele. E sempre deixar muito claro tudo que você está fazendo e o que você vai entregar para gerar a expectativa correta no cliente, né? Sim. Isso eu sempre gostei de frisar. Por quê? Eu sempre fui terceiro. Eu comecei a ser terceiro, ser terceirizado. E muitas das vezes, você, como sendo terceirizado, você é barrado em um monte de coisa. Você não consegue falar com o cliente para tirar as dúvidas dele, você não sabe o que ele está esperando. Você faz aquilo que o cara que está te pagando fala para você fazer. E aí, muitas das vezes, você não consegue fazer aquilo que você precisa. Ou trabalhar da forma que você precisa, entendeu? Aí, quando eu comecei a realmente ter meus clientes finais, eu queria justamente pular essa barreira que eu tinha e realmente tratar o cara e atender o cara da forma personalizada, da forma que ele quer. Entendeu? Muitas das vezes o cara acha que para fazer um envelopamento full com interna de porta não tem que desmontar um parafuso do carro. E tem gente que vende isso, desmonta o carro inteiro, o cara não sabe, não vê, de repente dá alguma coisa no meio do caminho e o cara descobre que o carro dele foi desmontado. Eu já vi histórias assim, nunca passei por isso, graças a Deus, mas eu já vi histórias assim. Ou, tem que desmontar o farol. Putz, mas o cara não quer que desmonte, mas não dá pra fazer. Aí agora, uma 992, por exemplo, dá pra fazer sem desmontar o farol? Dá, mas não fica 100% igual quando você dobra tudo lá. Cara, infelizmente tem que falar pro cara que não dá pra fazer. Se o cara quer desmontar, quer trocar o para-choque, o escapamento, e não quer que desmonte o para-choque, o lugar que vai trocar o escapamento não troca. É a mesma situação com o PPF. Entendeu? Tipo, o cara tem que confiar no que você tá fazendo, né? E você tem que deixar muito claro isso pra ele. Não tem, lógico, tem clientes e clientes. Tem cliente que é irredutível. Mas tem cliente que, se você conversar da forma correta, você consegue fazer ele te entender. E aí fazer realmente o que precisa ser feito, né? Eu prefiro muito mais entrar num impasse ali pra tentar mostrar a realidade pro cara do que o depois. O cara vê que você desmontou o carro, de repente solta uma foto com o carro desmontado, que já aconteceu isso também, eu sendo terceiro. Fui fazer um frontal de uma 991 fui fazer um full. E o cara que me vendeu esse trabalho falou que não precisava desmontar nada. Aí ele pediu uma foto do carro, eu mandei a foto do carro, o carro tava sem lanterna, sem para-choque, sem farol, meu Deus do céu. O cara queria ir na hora tirar o carro da loja. Mas como é que você vende o carro? Falou que não precisa desmontar. Você já viu fazendo o trabalho, precisa desmontar. E foi aí que eu comecei a cada vez mais me alertar. E eu preciso, né, deixar isso muito claro para o cliente. E por isso que eu gosto de ter o tratamento direto com o cliente para entender o que ele espera e eu explicar para ele o que precisa ser feito. Eu ia te perguntar isso. Hoje, você que faz a parte comercial direto com o cliente, então? Sim. Eu sou o cara que cruza, cabeceia, faz o gol e... Multiuso. Então, você atende o cliente. A maioria é presencial ou... Não, tem cliente que manda o carro, tipo, o cara do interior. Por exemplo, tem um cliente do interior que é 400 quilômetros, por exemplo. Eu conheci ele me mandando um carro sem me conhecer. Ele mandou o carro porque... Rede social? Ele foi... Não, é indicação. E ele me conheceu quando ele foi buscar o carro. Hoje a tua maior
o teu maior giro de clientes, ele vem por indicação ou por rede social? Indicação. Rede social tem um retorno baixíssimo, para ser bem sincero. Eu tenho visibilidade na rede social. Então, assim, hoje em dia, graças a Deus, Tipo, o cara te indica, aí o cara vai lá ver teu... Aí fala, não, beleza, ele faz os trabalhos legais, entendeu? Ou teu já portfólio. Aconteceu o contrário também. Puta, eu conheço um cara que faz um trabalho legal, mas eu nunca fiz trabalho com ele. Tinha um cara que me mandava trabalho que foi assim. Eu falei, meu, quem é esse tal de fulano de tal? Que, tipo, vem 1, 2, 3 e eu não conheço o cara. Aí eu conheci o cara, ele falou, não, é que o meu amigo te indicou, eu vi seu Instagram, eu indico pra todo mundo agora. Mas a primeira vez que ele tá fazendo, tipo, 2 anos depois me indicando, ele fez o primeiro trabalho comigo. Porque ele viu o meu trabalho na internet, no Instagram. E você tá bem presente sempre nas redes sociais? Hoje em dia, sim. Destravou, né? Destravei. Você falou, você destravou. Eu tenho conteúdo pra postar ainda, muito conteúdo guardado. Que eu deixei muito tempo de alimentar o Instagram. Se for ver, tem um degrau gigante ali de tempo, né? Da linha do tempo em si, tem um degrau gigante ali, porque chegou uma época que eu tava tão no automático trabalhando que eu deixava a rede social de lado. O negócio tava acontecendo, não precisava mostrar. Só que agora eu tô querendo mostrar o legal que eu tô fazendo. Eu tô fazendo questão de mostrar realmente. Às vezes você pensa que não tá fechando o negócio através do Instagram ou qualquer outra rede social. Você tá louco. Não faça isso. Muito gelo e pouco isso. Nossa senhora, isso aqui... O meu já tá... Não, desculpa, sério. Não é a minha bebida, Só tem Red Bull aí dentro. Nossa, Júnior, você é caneiro. Não é a minha bebida. Aí. Não adianta. Não adianta, não tem gosto. Vou beber por educação. Né, Marcelo? Por educação. Alguém obrigou ela? Não, ela aqui, pediu. Né? Ela pediu. Putz, pedi pra lhe acompanhar, porque eu sou parceira. Mas cadê o copo dele? Boa. Ele falou que vai tomar daqui a pouco. Tô tomando. Cadê seu copo? Tem nada aqui. Coca nada. Zero, meu. Vai nessa. Tintim, Marcelo, de novo aqui, ó. Pra eu tentar dar uma gole, porque não pode Coca brindar Zero. sem... Saúde. Nossa Senhora. Saúde, galera. É o que você ia falar, Marcinho? Água com gás e uísque. Ah, é bom? Aí dá pra tomar a noite inteira. É bom. Porque aí vai hidratando junto. Tinha esquecido dessa receita. O pessoal do Nordeste toma muito, assim. Lá quente pra caramba e lá bebe muito, muito, muito. Isso. Aí, ó. Eu acho que a bebida que mais sai lá. É? Mentira. Juro, naquele calor, todo mundo lá, naquele solzão. Uísque com caldinho. Caldinho de feijão, camarão, bem quente. Nesse Bora? calor? Não, aí é demais. Você cozinha, Rafa? Lógico. Caldinho? Uma mulher que não cozinha, pra mim, é um absurdo. Né, Jamal? Né, Jamal? Pergunta pro Jamal. Nossa, eu conheci o Jamal, mas ele me destruiu. Como é que pode uma mulher não saber cozinhar? Nossa, eu não sei. Trabalho muito, muito, muito pra realmente, Sandra... Trabalho muito pra não precisar cozinhar. Pra fazer, não tenho esse dom. Cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Eu não consigo fazer nenhum arroz. Hoje, teu maior volume é PPF. Hoje você tem alguma dificuldade que você enfrenta no negócio? Minha dificuldade sempre foi expandir. Eu comecei o ano de 2022 querendo ser o empresário Marcílio da Tada Custom. Atualmente, eu digo 2022 porque eu tô nesse trabalho desde 2022, tipo, em busca disso. Atualmente eu voltei a ser o artista Marcílio. Porque eu cheguei num volume de pessoas comigo e é muito difícil encontrar alguém que realmente entenda a forma que tem que ser levado o negócio. Porque os bons estão trabalhando sozinhos. Então, assim, já tive algumas decepções de ter pessoas juntos que não entendem 100% o seu espírito ali. Que, tipo, é a sua vida realmente. Eu dou minha vida pelo meu trabalho. Eu luto por isso há 17 anos. E não é porque eu preciso entregar um trabalho a mais que isso vai ser jogado por água abaixo. Então, o cara não entende que aquilo, assim, por mais que a gente esteja numa puta correria, a gente tem que dar o nosso melhor e entregar o nosso melhor. É muito difícil chegar no nota 10, mas um 9.8 você tem que sempre tentar buscar, porque sempre tem algum detalhezinho que pode ficar fora do... Mas você tornar um hábito, você entregar uma nota 8, 7 abaixo, aí já é
é uma dificuldade que eu tenho, eu não consigo admitir isso. Então, minha dificuldade é mão de obra, expandir. Né? Mão de obra qualificada. Em relação ao produto, você que está no PPF desde do meio capô, desde o começo, em relação ao produto, você teve experiência com a New X tem pouco tempo, né? Sim. E muito obrigada por lembrar da gente, né? Você pegou um grande desafio mesmo, né? Você tem uma parceria muito grande com a Abdala Brothers. E quando você pegou esse desafio da Porsche dele, de transformar a Porsche dele, você entrou em contato comigo e falou, Rafa, tem que ser New X. Eu acho que agora é o momento da gente começar uma parceria. E como foi essa experiência mesmo com o nosso PPF, assim? O PPF me surpreendeu, de verdade. Eu já usei bastante PPF. De primeiro contato, algumas marcas você tem uma dificuldade maior de você conseguir lidar ali com a cola, com o aspecto do PPF, e o New X foi totalmente contrário. Eu me habituei já na primeira peça ali, para ser bem sincero. Tinha pego uns toques lá com o Lucas já e com os outros meninos, então eu já fui preparado já e fiz a solução correta. E o negócio aconteceu. O que me deixou bem contente foi o fato de conseguir realmente dobrar tudo e não voltar. Que dobrar, beleza, mas de repente no dia seguinte você vai voltar lá, vai estar tudo soltando, né? E o aspecto do material é bem bonito. Gostei bastante. Então seja bem-vindo, né, ao mundo New X, que permaneça sempre. Eu acho que é esse ponto também que você colocou aqui, você teve o contato com o produto e conversou com o Lucas, que é o nosso técnico, antes de instalar, até para entender alguma coisa. Como é que essa colocação ela é importante hoje no mercado, principalmente entre aplicadores que estão começando, até os que estão no ramo já atuando há um tempo, que é você ter esse contato com outras pessoas para, como é que você trabalha com esse material, que tipo de produto você usa. A gente tem hoje algumas dificuldades em algumas regiões que tem aplicadores que não aceitam. Então, não preciso de ninguém para me ensinar e não preciso de ninguém para me falar nada. Aí, um tempo depois, falar, o material não tem elasticidade. O material ou cola demais, o outro não, cola de menos. Como que você enxerga esse ponto, isso para você? Saber compartilhar, saber procurar também ajuda ou trocar experiência, como que você acha a importância disso nesse negócio? Porque são 17 anos. Sim. E você mesmo assim, às vezes, liga para alguém para entender como faz isso ou aquilo. Na hora. Sim. Na hora que primeira, quando o cliente vai usar a primeira vez o PPF da New X, a primeira coisa que eu peço, você mesmo falou eu falei, Marcílio, por favor, eu quero te dar a melhor experiência realmente que você vai ter no PPF. Para você ter isso, por mais que você tenha vários anos de aplicação, né? Cada PPF tem suas características. Então, às vezes, é um detalhe de uma solução que vai fazer você, né, ter uma experiência única com o produto. E na hora que eu falei, ele falou, Rafa, que bacana esse atendimento mesmo que vocês prezam mesmo para a gente ter uma experiência única com vocês. Da mesma hora ele ligou. E que bom que você não teve essa vaidade absurda de dizer que, por mais que tenha 17 anos no mercado, você precisou de alguém para que tem mais vivência com o nosso PPF, né? E trocar com ele isso. Eu não julgo porque eu era esse cara. Eu era totalmente fechado, eu achava que eu era autossuficiente e eu já sabia, já tô há anos no mercado, para que eu vou tirar dúvida com alguém que tem menos tempo de experiência que eu? Só que eu me livrei disso, graças a Deus. E hoje em dia eu entendo que ninguém... por mais que eu tenha falado agora que a minha maior dificuldade são conseguir pessoas para estar junto, eu entendo que a gente não consegue chegar sozinho em nenhum lugar. Dá para fazer, mas só que é mais difícil, entendeu? Então você tem que buscar, né, as parcerias, as amizades, as experiências para você se livrar desse... que realmente um ego inflado demais, que eu tinha antigamente, achava que era... Eu nunca achei que eu era o melhor, mas eu achava que era suficiente, que eu já entendia de tudo. E hoje em dia não, eu sei que a gente aprende todo dia. Então eu faço uma peça, por exemplo, eu terminei uma Porsche ontem, uma 964, eu sou totalmente contra a fazer de forma rápida, de querer atropelar os processos, mas eu fiz um carro que acho que deu 8 horas total de aplicação, normal a aplicação.
Sem o corte antes, nem nada. Foi aplicação normal, 8 horas de aplicação total. Fora o acabamento, lógico, mas isso daí é um tempo normal para fazer um carro com corte. Um carro normal demora uns 3 dias no mínimo de aplicação, entendeu? Só que eu já fiz tanto carro desse que eu já tô habituado a fazer. Então, assim, a gente aprende todo dia. Eu não comecei o primeiro lá fazendo em 8 horas, demorei 5 dias, entendeu? Pra fazer. Isso daí você vai pegando toque com outro, onde você vai fazer um corte de alívio, onde você não precisa fazer, onde você consegue fazer inteiro. É só a vivência e a experiência ali, troca de experiência, né? Que vai fazer você, de repente, melhorar o que já é bom, entendeu? Essa é a minha visão hoje em dia. Por isso que hoje em dia eu compartilho também muita coisa com bastante gente, porque antigamente eu também não gostava de ajudar, não. Eu achava que eu era autossuficiente e eu também não precisava ajudar ninguém. Entendeu? É um pensamento egoísta. Você tá criando concorrente, mas não. O mundo tá aí e eu sou, prova viva disso, cara. Porque tem cliente que vai e volta, entendeu? Porque não gostou, de repente, do atendimento. Eu nem falo de trabalho em si, porque cada um julga o que é bom para si. Mas às vezes o atendimento, o pós-venda, a proximidade ali com o cliente, entendeu? Também é importante. Saber fidelizar. Saber fidelizar. Que não é só... A frota brasileira hoje está em quase 80 bilhões de carros, eu acredito. E às vezes a pessoa fica preocupada, mesmo que, logicamente, que é um número de frota, de carros, né? Uhum. Mas mesmo vindo para o mundo de esportivos, de carro de luxo, ainda é muito grande. O cara não vai abraçar o mundo. Não vai abraçar o mundo. Eu desisti total disso há muitos anos atrás. Quando começou meu volume maior, porque também tem uma realidade do quê? Às vezes você tem tão pouco trabalho ali que se você compartilhar um com alguém, você deixa de fechar seu mês, de repente. Entendeu? Então, a partir do momento que você começa a ter bastante fluxo, não tem problema você compartilhar um com o outro, porque seu amigo vai passar um trabalho para você, entendeu? Então, hoje em dia, nessa troca aí, eu já fiz carro de cliente do Rafa lá de Recife, que o cara passou uma temporada em São Paulo, comprou 2 carros e fez 2 PPF Full comigo. Se eu não tivesse essa proximidade de hoje em dia com outras pessoas, eu deixaria de fazer 2 carros no meu ano. Ia perder. Entendeu? Porque, assim, eu não ia ter aquela proximidade com o cara... E talvez numa necessidade do cliente, como eu já passei clientes pro Rex também, lá de Blumenau, entendeu? Porque por mais que a gente tenha amizade, a gente tem a parceria de trabalho também, entendeu? E outra coisa também, você precisa, isso pra gente, pra mim, no dia a dia, a Rafa também recebe ligação, o cara instalou em São Paulo, falou, putz, você tem alguém em Sorriso? Esses dias ligou um cliente nosso e falou assim, você tem um autorizado em Sorriso? Aí eu falei, a gente tem. É ter esse bom relacionamento. Porque às vezes você faz um serviço aqui em São Paulo e o carro amanhã está em Recife. Exato. Aí você precisa fazer uma revisão num para-choque ou algum problema. PPF, um adesivo. E às vezes ajuda até a fechar negócios. Teve um caso essa semana mesmo que um cliente só ia aplicar PPF aqui se tivesse algum autorizado na região dele. Porque se desse qualquer tipo de problema dessa assistência e tinha que ser autorizado no UX. Isso ajuda muito até na venda mesmo. Então, sempre ter parcerias mesmo, né? Entre vocês se ajudando. Isso é importantíssimo isso. É por isso que eu falo que eu não julgo, porque há alguns anos atrás eu não achava que isso era legal. E hoje em dia eu acho que isso daí é extremamente importante. Maciro novo, Maciro, né? Não tem nem cara de quem seja uma pessoa fechada, como você disse que era. Ainda bem que eu já conheci a fase dele. Graças a Deus. Você conhece ele mais tempo. Eu conheci a melhor fase do Maciro. É isso mesmo. Conheci a fase dele já mais moderna. Mais maleável. Era bem difícil de dobrar. Meu Deus. É mesmo, Macírio. Eu aprendi com a vida, né? Porque você vai tomando na cabeça, você vai vendo que você que bom que aprendeu, porque tem gente que não aprende, né? Exatamente. É isso e você dá curso também hoje ou não? Já dei, eu não lembro quantos, acho que foi uns 5 já. Já dei 5 de cursos a treinamentos, né? Já dei treinamento especializado para uma pessoa, de PPF. E já dei curso para turma também. Mas hoje não tem feito mais? Não, o último que eu fiz faz pouquíssimo tempo, cara. Foi... em junho? Acho que foi em junho. Foi esse ano ainda. Foi em junho. Legal. Eu fiz o último.
E muita gente procura para suporte, essas coisas? Não, assim, falando com o pessoal do grupo lá, é muito mais difícil alguém me procurar pedindo algum suporte, alguém do próprio ramo mesmo, não sei porquê, mas é bem difícil, mas assim, se alguém tiver o interesse de vir me procurar, eu atendo 100%. Se eu não puder ajudar, eu indico alguém. Com certeza. Né? E de dificuldade, você já está com bastante tempo de experiência, tem alguma dificuldade específica da aplicação do PPF? Algum carro específico, alguma coisa? Lá vem a Macan. Lá vem. Todo capô de Macan é a mesma coisa. Você tem que estar bem, você tem que sair de casa bem, você tem que se alimentar bem. Se não estiver bem, deixa para outro dia. É bem isso. Porque não dá. Eu fiz recentemente aí com o Felipe e com o Giga, 2 no mesmo dia. O primeiro a gente estava numa tensão, ficou 100%. A gente demorou 20 minutos para esticar o capô. O segundo a gente já estava mais relaxado, a gente demorou quase 1 hora e quase perdemos o capô. Caramba. Então, assim... Você usa 1,80 ou... Nessa situação, eu usei de 1,50 porque era o material que tinha que usar para esse cliente. Tá. Mas hoje em dia não mais. O último que eu fiz foi de 1,80. Eu tenho, tá? Não esquece, eu sei. Não, só para lembrar. Não faço mais de 1,50. O risco é muito grande. Sim. E a perda dói demais no bolso. Verdade. Então eu prefiro não fazer. A gente teve um cliente esses dias, ligou, ele perdeu 4 vezes. 4 vezes. Não quis comprar o de 1,80. Sim. O prejuízo foi muito maior, né? Porque você perde prejuízo, de 1,50. Dor de cabeça, né? Choro. Não, hoje em dia, para mim, tempo é dinheiro. E ainda mais o tempo que você demora. Porque, assim, não é só o prejuízo material ali. Você deixou de fazer um capô, você deixou de entregar, você atrasou o próximo trabalho. Meu Deus, para mim é uma bola de neve que é imensurável. Então, eu prefiro... Tudo que eu posso fazer para me precaver de algum problema, hoje em dia eu faço. E não é só o prejuízo financeiro, né? Principalmente tempo, né? Tempo. Para mim, o tempo é muito mais importante do que o dinheiro. Cara, você produz muito mais. Você, é 1 hora e pouco ali, um capô. Aí você perde uma peça, não é só o prejuízo financeiro. Essa 1 hora vira alguns dias, porque se você não tem material para repor na hora, você vai entregar o carro 3 dias depois, 2 dias depois. Entendeu? É horrível. Eu prefiro não correr o risco de passar por isso. Essa é a real. Hoje em dia eu prefiro. Gasta um pouquinho mais, mas faz da forma correta, né? E nessa trajetória, você não tem cara de quem passou dificuldade na vida, né? Imagina. Você tem cara só de coisa boa. Só por essa blusa aí maravilhosa, que eu tô de olho nela aí, desde que eu li. Aqui é que o PPF vale venceu. Muito aí, hein? PPF venceu. PPF venceu. Vai ser. Mas é o que eu falei. Eu entrei, o primeiro contato com o Porsche foi em 2006. Eu vim comprar minha primeira roupa da Porsche em dezembro do ano passado. E você é um apaixonado mesmo, que estávamos lá na Porsche e ele estava assim, ó, na lojinha, louco. Eu falei, mas você tem filho? Tinha uma chuquinha. Não, mas eu vou ter e eu já quero comprar. Você gosta, você curte. Eu gosto muito mesmo. Sim. Aí antes de conseguir um Porsche, eu tenho carro com roda Porsche. Meu mundo é esse, minha paixão é essa. Porsche. Eu gosto de todos os carros, mas minha paixão é Porsche. Já teve a oportunidade, já andou em várias Porsches, então? Já andei em algumas. Várias não, porque no momento que eu pego um carro para fazer um trabalho, eu faço trabalho. Mas já tive oportunidade de ir em passeio, de ir em track day, essas coisas, e andar em Porsche dos amigos, dos clientes. Sim. Nessa situação. Que é bom também, né? É bom também. Demais. Você não gasta pneu. É isso que eu ia falar. E a meta do Macir é uma Porsche? Com certeza. Com certeza. Tô trabalhando para isso. Vai ser rápido. Logo. Qual Porsche? Meu sonho era ter uma Macan. Eu também. Mas, inclusive tá aqui, ó, no meu... Mas por conta da dificuldade de fazer o capô, não quero mais Macan. Não quero mais. Não, bem isso, eu peguei trauma de Macan. Mas, conversando com um amigo, que é o dono da Weissach, que é uma peça importantíssima para minha fase Porsche, que ele me ajuda demais nisso, em troca de experiência, em tudo que eu preciso em questão de Porsche, ele me ajuda bastante e me ajudou a conhecer bastante. Ele me convenceu que eu não preciso de uma Macan porque eu já tenho um bom carro para dia a dia. Se a Macan é só para final de semana, não tem por que ter a Macan. Pelo mesmo preço eu consigo uma Boxster, então vai ser uma Boxster. Eu continuo com a Macan, tá? E laranja.
tá, chefe? Não, só tô dizendo... Você gosta um pouco de laranja. Eu adoro laranja. Antes da New X, mas depois... A meta. A meta é... Uma maçã. Tá bom. Hein? A gente faz uma Bora? meta. Começa agora? Ó. Olha, gostei, hein? Tô louco. Nossa, imagina a meta. Conheço ele, ó. Um tempinho já, viu? A meta dele vai vir bombando. Eu Não aprendi... Eu aprendi isso há uns anos atrás com um parceiro consultor. Ele falou, a gente estava estruturando a empresa e ele falou assim, era sócio na época. Ele falou, o que você quiser para venda a gente desenvolve. Você precisa do que para vender? Uma Ferrari? Quer ir de Ferrari? Vamos... Só que assim, precisa pagar a conta. E é bem alta, né? E a sua conta sempre triplica, né? É algo impressionante. Meta dia 20, ele já quer triplicar já. Não, mas 20. não é. Ó como que ela faz a conta da meta. Começa o ano, aí tem a meta do ano. Aí ela tem lá 200 clientes. Certo. Aí tá definindo a meta de janeiro a dezembro. Só que todo mês entra novos clientes. Mérito de quem? Ué, da vendedora, mas... Que bom. E aí a meta tem que ficar estagnada nos 200 clientes? Não. Se aumentou... Lógico, mérito meu, prospecção, amo. Ó, aumentou aqui, ó, 20 clientes, a meta tem que aumentar proporcional. Ela falou, não, bati a meta. Eu falei, não, dos 200 clientes você não bateu, tem 20 novos, como é que você bateu? Aí vai aumentando, ela é ligeira. Cada um no seu quadrado. Eu que vou seguir o que você mandou. Você mandou o quê? 200 mil. Aí eu que vou decidir se eu quero que tenha 200 crescimento. clientes. 200 clientes. Que tenha 200 clientes. Eu que vou definir que se vou trabalhar com esses 200 clientes ou se eu vou prospectar cliente. Então eu faço os dois. Olha isso aí, Marcia. Então pronto. Você é vendedora. Não é não? Ela esquece que eu sou também vendedor. Ai, Então... muito bom, verdade. muito bom. Tem que ter, né? Você também é um bom vendedor. Tem vendas na veia. Mas você que cuida de tudo, né? Você é o financeiro, você é o... Eu contrato, eu faço. Faz, Tenho convence cliente. minhas ajudas, né? Mas não faço nada sozinho, mas a peça principal realmente sou eu. Financeiro, compras, relacionamento. A gente estava falando ali de dificuldades. Você tem alguma fase na vida que você lembra aí em toda essa trajetória que foi um momento difícil, alguma dificuldade, algum desafio específico que você teve que dar uma repensada em tudo? Cara, acho que a mais marcante, fora o falecimento da minha mãe, que foi uma virada de chave gigante para minha vida, e depois disso veio minha melhor fase, porque eu me livrei de muita coisa assim, do ego, do sentimento e tal, não sei o quê, porque eu já tinha perdido o meu bem mais importante ali. Então, tipo assim, agora sou eu por eu. Se eu não me coloquei certo. Sim. Desculpa. Então, eu botei na minha cabeça que eu tinha que fazer o negócio acontecer e, assim, me desprendido de qualquer, sei lá, de qualquer... Eu não consigo achar a palavra certa, mas assim, eu tinha perdido o meu bem maior, assim. Que era sua mãe. Que era minha mãe. Então, eu tinha... Agora, assim, ou eu dava certo ou dava certo, porque eu já tinha perdido o que eu tinha de melhor na minha vida. Seu porto seguro. Meu porto seguro. E ela que me ensinou a lutar e tipo, muitas vezes vi minha mãe virando noite e tal. Então, por isso que eu adquiri essa característica de trabalhar e sem mensurar meu cansaço e tudo mais. E sábado, domingo, feriado, de noite, de madrugada. Hoje em dia eu só evito trabalhar de domingo, mas trabalho todo dia. E aí eu fui pra cima e falei, tem que fazer acontecer. Mas teve uma fase muito importante também no passado, em 2014, eu tinha, no meu antigo relacionamento, já recém-casado. E tava muito difícil as coisas assim. E acabei fazendo um carro para um primo. E fui levar esse carro para ele na praia. E era muito difícil, assim. Tipo, eu tinha cobrado R$1.300 no carro. Tipo, totalmente diferente o mundo, né? Antigamente. Num envelopamento total e tal. E aí eu fui levar, contando com esse dinheiro para receber... para poder pagar conta atrasada, tal, não sei o quê. Na Imigrantes, caiu um puta pé d'água, minha ex
esposa estava atrás no carro de trás, me seguindo com o nosso carro. Do nada teve engavetamento, eu bati em um carro, ela bateu em mim, deu PT no carro que eu tava. O dinheiro que eu recebi, que eu iria receber, foi para franquia. Para a franquia do nosso carro pagar o carro que eu tava e reembolsar o meu primo, que é o marido da minha prima. E nessa época, tipo, eu entrei numa deprê fudida, assim, desculpa a palavra. Eu acho que eu fiquei 15 dias sem sair de casa. E falei, meu, já era, tipo, deu tudo errado, agora acabou. Só que daí eu falei, meu, não posso ficar nessa. Tipo, eu sou responsável pelos meus sonhos e pela minha vida. Tipo, eu não aceito mais ficar nessa posição que eu tô agora e preciso ir pra cima. Legal. E aí, por isso que hoje em dia eu tenho uma dificuldade enorme de recusar trabalho. Eu faço acontecer e tal, dentro do meu limite, mas eu nunca recuso trabalho. Tipo, eu sempre tento encaixar ali e articulando para fazer o melhor, né? Não fazer na correria de qualquer jeito para realmente atender. Mas eu tenho muita dificuldade de recusar trabalho por conta disso, porque eu já pedi muito trabalho. E aí chegar no momento agora que eu dei certo na vida, digamos assim, e recusar porque agora eu tenho trabalho, não. Aí esse momento foi bem marcante na minha vida. E aí hoje em dia eu, assim, acho que eu tô colhendo aquilo que eu plantei há 17 anos atrás, né? E tem algumas dificuldades hoje em dia? Tem, mas são totalmente diferentes das que eu já tive anteriormente, entendeu? Na época que minha mãe faleceu foi bem difícil pra mim, porque eu literalmente virei as costas pro Lincoln, né? E falei, meu, eu preciso ajudar minha família. E assim, fui sem saber o que eu ia pagar, como eu ia pagar a conta no final do mês, mas eu fui. Então foi na época que você era sócio do Lincoln. Eu falei, meu, eu preciso tomar uma decisão aqui e assim, se isso for impactar na minha continuação aqui na empresa, eu vou ter que sair. E era importante a minha participação na empresa, eu não podia tirar um tempo ali para realmente eu tinha que ou ir para um lado ou ir para o outro, né? E aí eu decidi por estar 100% com as minhas irmãs. E aí saí e fui ajudar elas e foi fazer acontecer o negócio delas primeiro para depois eu cuidar do meu. Porque, tipo assim, eu já tinha certeza de que eu conseguiria dar certo depois de tudo isso que aconteceu. Era só correr atrás, como eu sempre fiz. E elas não, elas tinham que ter o meu apoio ali para superar a perda da mãe, para conseguir se tornar a profissional que elas ainda não eram, né? Que hoje em dia elas também são igual eu. Tipo, trabalha de domingo a domingo, até de madrugada, fazendo os bolos delas, os doces delas e fazendo o negócio acontecer e graças a Deus estão muito bem. Pensou na família primeiro, para depois seguir o seu caminho, né? O mundo ideal a gente nunca tem. Exatamente. Sempre vai ter uma dificuldade. Mas vamos dar leveza também, né? Nessas dificuldades. Sim. Hoje em dia eu dou, sempre né? dá leveza. Hoje em dia eu dou porque eu já passei por muita, né? Por muito mais dificuldade. Então, tipo, é muito difícil hoje em dia me abalar por alguma coisa que esteja acontecendo. Putz, perdi um para-choque ali que eu vou perder tanto de dinheiro. Acontece. Vamos para a próxima e vamos fazer esse buraco cobrir, né? Vamos fazer para cobrir esse buraco, no caso. Não fico me lamentando, não. E de prejuízo? Você lembra de algum... Fora esse do carro, teve algum outro em trabalho que você teve quebrou alguma peça? Olha, já aconteceu situações de pessoas trabalhando comigo que danificaram algumas peças de carro, eu tive que pagar. Mas eu acho que o maior é você perder uma peça de aplicação, porque você perdeu 5 horas no para-choque ali e no final você rasgou ele. Perdeu o tempo, o dinheiro. Entendeu? Pra mim é muito mais importante, porque, sei lá, às vezes você quebrou uma peça de um carro, você parcela lá e compra, e você paga aquilo, mas você perdeu o tempo que você perdeu ali numa peça, pra mim é muito pior. Porque você perde o valor do material, mais a sua mão de obra que não recupera. Ali, acho que pra mim é muito pior. Então, já cheguei a perder para-choque, já cheguei a perder capô. Já perdi capô de Macan. Obviamente. Mais de uma vez. Quem nunca que atire a primeira pedra. Hoje em dia é muito difícil perder, mas eu sempre conto com uma possível perca, né? Porque... nenhuma situação é 100% perfeita. Então, você tem que tomar cuidado
e trabalhar sempre dentro do seu limite ali para não pender para perda. E de clientes, tem algum cliente, algum estresse que você já passou, alguma história engraçada, legal com o cliente? Já algumas. Putz, agora deixa eu ver alguma situação que eu posso... Não precisa citar o nome, se quiser também. Pode. Citar o nome? Não, eu sou discreto, O espaço é todo seu, tá? Sou discreto. Desabafar, xingar também, se quiser. Puta, cara, agora... A gente acha o arroba dele. Não, Vai imagina. que... Olha, cara, agora eu tô tentando lembrar alguma situação mais crítica assim, de situação ruim, ou... Que bom que você não guarda mágoas, eu tá não vendo? guardo, nossa... Isso é muito situação bacana. engraçada. Um novo homem Isso é legal, isso é um legal. uma situação muito engraçada, agora eu lembrei. Um cliente meu, ele fez um serviço comigo, mas ele é um puta cliente no sentido de sempre me acompanhar, sempre estar presente e tal. Ele vendeu a Porsche dele para um cara. Essa situação é muito engraçada. E o cara me ligou me elogiando, falando que comprou um carro meu, que o carro foi muito bem feito, porque eu tinha feito os frisos desse carro. E o carro não tinha PPF ainda. E ele fazendo mistério, quanto que é para fazer o PPF frontal desse carro? Mas qual carro que é? Porque eu não sei. E se for de um Chevette? Falei, é tanto. E se for de um 911? É o mesmo preço. Mas por quê? Eu falei, porque gasta o mesmo tempo, Sim. a mesma mão de obra e o mesmo tanto de material. Não tem por que eu cobrar mais barato de um Chevette do que eu cobraria de uma 911. Não, mas tá muito caro, porque o fulano ali faz por tanto. Mas você conhece o trabalho do fulano? Não. Então, mas você não tá até agora me elogiando aqui e querendo que eu te atenda justamente porque você viu o meu trabalho legal? Esse é o valor do meu trabalho legal. Se você quiser arriscar aí no fulano, é muito mais barato. Te aconselho a ir lá mesmo. E ele não veio. Ele foi no fulano. E aí? Mas ele ainda vai. Não, mas eu sou muito O cara não sincero. voltou. Ele ainda vai ser o cliente. Não, mas o cara que ele foi, eu sei que os trabalhos não são ruins. Só que assim, eu não vou chegar pra vocês e falar, eu gostei demais do PPF de vocês, mas o fulano ali faz mais barato. Faz o mesmo preço pra mim? A gente tem isso, ouve todo dia. Mas eu não sou assim, porque eu não quero que isso me atinja. Então eu não quero que eu passe por isso, porque eu já passei em algumas situações dessa. Então assim, aconteceu recente também de um cara que veio trazer um carro e ele falou a mesma coisa, que gostou muito do meu trabalho, porque eu fui muito bem recomendado. Ele sentou na mesa junto comigo e falou que não queria mais fazer o trabalho na concessionária, porque a concessionária fez o antigo carro dele, não gostou, porque ficou cheio de marca, ficou cheio de linhas aparecendo, porque não dobraram nada, o filme não ficou bom, o envelopamento não ficou bom, e ele não queria mais fazer na concessionária, queria fazer comigo. Só que para ele fazer comigo, eu tinha que fazer mais barato do que a concessionária. Eu falei, cara, não faz sentido. Se o ruim é esse preço, por que você quer que o bom seja menor que ele? Não faz sentido, entendeu? Esse é o meu preço. Você quer que eu faça um bom serviço do jeito que você está falando, você não viu o meu trabalho ainda. Você foi só recomendado. Aqui dentro da loja tem alguns trabalhos que você pode ver se é bom ou não. Cada um tem um julgamento. Se você não achar bom, você não paga por ele, você não precisa fazer comigo também. Não, porque eu não quero voltar com o carro, quero que você faça ele e tal, não sei o que, eu só não consigo te atender, eu só tenho agenda daqui 15 dias. E talvez eu consiga te encaixar em 7 dias. Ele era numa segunda-feira. Tá demais. Tintim, né, Marcelo? Era numa segunda-feira. Que bom. Você merece. Era numa segunda-feira, eu só conseguiria talvez encaixar ele na próxima segunda-feira. Aí ele falou, tá bom então, eu vou deixar o carro aqui. Não, mas eu não tenho espaço para deixar seu carro. Tá vendo? Tá lotado e tal, não sei o quê. Ele, cara, me desculpa, mas eu não vou voltar com o meu carro, você vai ficar com o meu carro aqui. Tá bom, já que vai fazer o serviço, então pode deixar. E aí eu deixei o carro parado durante 7 dias e iniciei na outra segunda-feira. Ele viu, gostou, achou maravilhoso, trouxe outros carros para fazer também alguns outros serviços e virou meu cliente. E eu não caí na dele de fazer por, sei lá, acho que era 40% do preço que eu abaixo do preço que eu pedi, entendeu? Era um absurdo, assim. Eu falei, não faz sentido. Não adianta querer abraçar o mundo. Não. Você tem que definir. Exatamente. Hoje eu escuto muito cliente
muita loja falando, eu preciso ter um outro produto, eu preciso ter um produto mais barato, um produto mais de entrada para atender todos os clientes. Eu falei, cara... E que é nosso mesmo. Eles querem, eu não quero sair da New X, eu quero permanecer com vocês, mas eu preciso do mais barato. Mas às vezes a gente precisa se posicionar. A gente é a loja. Sim. Porque assim, a partir do... Você não adianta, mas é que eu quero atender todo mundo, cara. Não dá, infelizmente. Você vai ter que se especializar, ter uma equipe, então, para atender um público B, uma para atender público A, para atender público C, que muda o perfil de atendimento, o perfil de estrutura, perfil de produto. Mas a gente recebe, assim como você, como lojista, recebe esse tipo de solicitação de cliente, a gente também recebe lojistas falando, eu quero, mas eu quero pagar o mesmo preço da marca X. Não, e lojista é difícil de lidar, porque eu hoje em dia, eu atendia São Paulo inteiro. Hoje em dia eu não atendo mais, eu tenho, dá pra contar nos dedos, talvez 3 parceiros, sendo oficina ou loja. E eu tinha 15, 20, sei lá. Por quê? O cara, ele quer que você de repente ganhe menos que ele pra ele ter o lucro que ele precisa ter. Daí não faz sentido. O que eu faço hoje em dia? Cara, eu não consigo te atender, mas eu conheço um cara que é freelancer que vai te atender nesses moldes. Ou melhor, você quer que eu treine alguém para trabalhar com você? Que a forma de você ganhar dinheiro hoje em dia com uma loja, ganhar dinheiro mesmo. Né? Você vai... O seu repasse de dinheiro para fazer aquele trabalho é menor do que você contratar uma empresa para atender. Então, você vai ter que ter alguém dentro aqui da sua empresa, um funcionário para te trabalhar e principalmente para ter prazo. Porque assim, eu não tenho prazo, eu atendo o meu cliente final daqui 2 semanas, mas o lojista quer que eu atenda ele amanhã. Eu não consigo mais isso. Graças a Deus, tenho tanto trabalho que eu não consigo mais atender essas urgências, assim, entendeu? Emergências. Não dá, porque se eu atender o cara e demorar 2 dias na loja dele, eu demoro mais 2 dias para atender o meu cliente final, que já tá há 1 mês, 2 meses fechado, entendeu? E que, então, teoricamente, a sua lucratividade é melhor. É muito melhor, entendeu? Então, eu acabo, hoje em dia, não tendo mais parcerias com lojas ou oficinas, porque eu não consigo mais atender. Aí eu indico algum parceiro, algum amigo, algum conhecido que atenda ele como freelancer, né? Que para ele, financeiramente, é mais barato. Ele consegue entregar aquele trabalho mais rápido e tá bom para ele, tá bom para mim, tá lindo. Você tem ideia, aproximar de quantos carros você já mexeu? Cara... Entre PPF, envelopamento... Não. Nenhum chute? Nenhum chute. Na época da Porsche Cup, por exemplo, eu cuidava de um grid com 43 carros. Envelopava todos? Todos. E... Então, tipo assim, a partir daí eu perdi meio que as contas de tudo, porque era uma escala muito gigantesca. Porque o mesmo carro fazia 3 layouts no ano, por exemplo. Entendeu? Então, tipo, eu não atendia 43 no ano, eu atendia, sei lá, 400 e pouco, porque cada corrida era um layout diferente, acho que eram 8 ou 10 etapas. E é uma loucura, né? No meio da etapa, aí muda o patrocinador, tem que correr lá, arrancar adesivo, pôr um adesivo novo. Assim, foi a minha maior escola, mas não tenho saudade nenhuma. Hoje em dia eu vou lá pra rever os amigos, eu tenho amizade lá até hoje, eu tenho um carinho muito grande por todo mundo lá. Pelo Denner, que me ensinou bastante com a forma dele de administrar aquele negócio gigantesco. É um mega empresário. E assim, mas eu não volto pra lá. Não tem nem chances. É muita loucura. Não consigo mais. Não dá. E o que você tem hoje de... deixaria aí de recado pra galera do PPF? O pessoal que tá entrando, que tá desenvolvendo, tem muito aplicador novo hoje entrando no mercado, né, fazendo cursos e começando no mundo de aplicação, que hoje é uma profissão que está bem alta. O que você deixaria de recado para essa turma nova que está chegando aí? O principal, se está fazendo por dinheiro, procure outra coisa. Porque não é fácil. Então você tem que persistir realmente, você tem que querer. O dinheiro é a consequência daquele bom trabalho que você faz. Dinheiro a curto prazo, né? Porque por dinheiro a gente sempre vai vai trabalhar, mas o dinheiro a curto prazo, que a galera ficar rico da noite pro dia, não dá certo. Por isso que eu falei que eu me livrei das minhas
crenças que eu tinha do meu jeito, porque eu era o cara que queria ficar rico a qualquer custo e, tipo, eu trabalhava, mas só que eu corria atrás do dinheiro. Eu não corria atrás do meu trabalho ideal. Existe um processo. Entendeu? Então, tipo, eu passei por essa fase aí de, tipo, de começar a fazer mais trabalhos e ter mais lucratividade, ter mais uma resposta financeira melhor e achar que, meu Deus, mas não, tipo, não é isso. Você tem que realmente aquele trabalho de formiguinha. É bem trabalhoso o negócio, né? Pra você realmente chegar lá num ponto que você considera ideal. Entendeu? É isso. E persistência. Persistência, isso daí é o principal. Porque dificuldades vão surgir, vai você persistir, aprender com os erros e continuar. Isso para vendas, a gente também estuda muito isso, que todo dia você encontra objeções, dificuldades. Uhum. Na área da aplicação, a mesma coisa. Eu já fui, por muitos anos, aplicador de película. E quer voltar a ser de novo. E quer voltar a ser de novo. Por uma curta participação. Por que não, né? Coisas boas estão por vir. Pois é. Segredo. Mas eu era mais cabeça dura, assim, também. Acho que até um pouco mais arrogante. Não preciso isso. Eu acho que é uma crença antiga. Que a gente antigamente tinha esse negócio, né? Só que aí eu sofria, cara, porque às vezes eu errava a mesma coisa. A terceira obra eu tô errando na mesma coisa. E aí eu comecei a prestar atenção naqueles erros. Como é que... Peraí, tem que ter um jeito de fazer. Pensa. E aí aprendia e melhorava o processo. Só que isso não vem da noite pro dia, né? Você estava falando de persistência. Putz, quantas vezes desanima. Eu tive andaime que caiu em obra, que quebrou coisa em casa, caiu de cobertura. Teve uma série de fatos durante anos que você vai amadurecendo. E na venda é a mesma coisa. Às vezes o vendedor, ele tá na venda, eu não consigo fechar a venda. Porque aqui não vende, aqui na minha cidade, aí começa um monte já ouvi isso demais. Bloqueios. Porque aqui na minha cidade, porque aqui na minha região, aqui no bairro. O cara tá em São Paulo, uma coisa, o cara do interior. Eu falei, gente, é o mesmo padrão no Brasil inteiro. A questão é que a pessoa, quais são as objeções que você está tendo dificuldade? No que você não está conseguindo evoluir? Não estou conseguindo evoluir no tensionamento de um para-choque. Eu falei, cara, então para. E conversa com alguém e anota. Porque tem como fazer. Eu tinha muita dificuldade em fazer retrovisor. Tem como fazer. Então, como é que eu vou atrás de resolver isso aqui? Porque, assim, essa dificuldade ou essa objeção na venda ou essa dificuldade na aplicação, ela vai voltar a existir. Exato. Se você não parar para pensar em como resolver aquilo, na próxima vez que você tiver a mesma objeção, você vai travar de novo. Então, ter a persistência e ter a paciência e humildade de ir atrás, de ver como você resolve aquilo. E atenção, né? Você precisa escrever. Às vezes você passa, venda principalmente isso. Cara, acabou o final do dia, escreve as objeções. Por que eu não fechei venda hoje? Porque esse cliente falou isso, porque falou isso. Como é que eu venço essas objeções amanhã? Porque vai surgir de novo. Então, acho que isso esse ponto que você falou de persistência, de atenção, de melhorar o processo é fundamental para o crescimento, sem pressa, né? As objeções, é aí que você falou a última palavra, o processo, porque assim, eu atendo no meu espaço e hoje em dia tenho bastante volume em 2 lugares diferentes. Então assim, no meu espaço é um processo, no espaço X é outro processo e no espaço Y é outro processo. Por mais que o processo, quem entende, quem é estudioso do assunto fala que tem que ser, você tem que seguir um processo, nem sempre o cenário te permite isso. Então, assim, lá no meu espaço eu tenho tudo, absolutamente tudo que eu preciso para realizar um bom trabalho. Eu levo um monte de coisa para esse outro lugar, mas eu não vou ter o mesmo cenário que eu tenho ali. Você tem que se adaptar. Então, assim, no lugar você tem um cara ali especializado em polimento que vai te ajudar numa situação que você precise fazer o polimento total do carro. No outro, você tem o cara lá também, mas ele tem outras atividades e ele não vai te atender na hora que você precisa. E aí, de repente, você vai atrasar um dia do trabalho porque você precisa que ele termine de fazer aquilo que ele está fazendo para depois ele conseguir te atender.
Então, tipo, você tem que se adaptar a essas objeções do dia, entendeu? E realmente, é uma objeção que você tá fazendo uma coisa errada. E você vê, eu sempre falo isso pro Renato. Meu, peraí, tá errado uma coisa, deu errado, não fica nervoso. Vamos resolver e assim, é justamente isso. Estuda que você errou. Ah, eu errei isso, ficou uma ruguinha aqui, falta de tensionamento. Ah, ficou uma sujeirinha aqui, falta de limpeza. Ah, o adesivo estourou aqui, o PPF estourou aqui, você tensionou errado, você segurou de uma forma errada. Ah, ficou excesso de água, você espatulou errado. Então, tipo, muitas das vezes você já tem a resposta para aquela dúvida que você tem, para aquela dificuldade que você tem. Basta você esfriar a cabeça, olha para o problema e resolve o problema. E com calma, né? Com calma. Porque, vai aparecer de novo naquele ponto. Vai aparecer de novo, porque se você não tiver calma, você não consegue resolver de cabeça fria. Eu lembro uma porta que eu tava fazendo de um condomínio, já tem bastante tempo, 2011 ou 12. E, cara, eu troquei 3 vezes a porta. Nossa. De 2 metros e pouco, assim, tipo, chegava no acabamento e aquela desespero por fazer muita coisa e fazia, às vezes, 2, 3 obras pequenas do dia e se locomovendo pela cidade. Era isso que eu fazia, minha dificuldade maior era essa. Cara, era uma porta de entrada de condomínio, eram 2 portas grandes. Eu errei 3 vezes depois da porta inteirinha aplicada, tudo recortado, porque tinha um acabamento, a parte da chanfra do vidro, assim, tava meio quebradinha, então não dava para vir com o estilete e cortando ali. Tinha que usar a régua. E eu tinha uma régua de aço grande, uma régua de... Ela tava torta. Umas 3 vezes eu rasguei a película, a hora que eu ia descer da escada, alguma coisa, enroscava Nossa. a régua. E, tipo, 2 metros e pouco de filme. E mais 1 hora ali, até você preparar, cortar, ter uma peça no meio da porta. Era um trabalhão. E ficava estressada e travava, mas não parava a cabeça para pensar. Putz, eu vou errar aqui de novo? Pera aí. Se eu tô errando aqui, por que eu não tenho um pouco mais de atenção nesse ponto, que é onde eu tenho a dificuldade da aplicação? É justamente isso. Você parar com cabeça fria, olhar para dentro do problema e tentar resolver. Porque às vezes você de fora é muito mais fácil, né? Você tá ali só observando aquilo que a pessoa tá fazendo de errado. É a mesma situação. Se é fácil você observar de fora, você tem que sair da situação e olhar para dentro do problema. É a mesma coisa fazer capô de macana. O cara perde já fica estressado. Já... vai fazer outra coisa, dá uma volta. Vai fazer outra coisa. Descansa. Se der para deixar para outro dia, deixa para outro dia. Der para deixar pro final... Eu faço sempre no final do dia. Porque, assim, há pessoas e pessoas, né? Mas... Às vezes você quer no final do dia fazer alguma coisa mais leve, mas eu sempre deixo para fazer as piores coisas depois, porque às vezes você tá fazendo num local que tem mais gente e tal, mais barulho, mais interjeição ali, que tipo, alguém te atrapalha, alguém te pergunta alguma coisa. Então assim, eu faço quando realmente eu tô livre para fazer só aquilo. O telefone não vai tocar, ninguém vai me perguntar nada, a gente vai fazer, vamos começar então. Sempre deixo para fazer no final do dia, tipo, comecinho da noite. É para mim a melhor opção. Se tá um clima calor como hoje, vai estar um calorzinho um pouquinho mais tranquilo, você vai ter um ambiente muito mais controlado. E aí você faz, entendeu? Com a cabeça mais fresca. Porque no meio do dia você tem um monte de coisa para resolver. Eu, pelo menos, meu telefone nunca para. Eu tenho 50 coisas para resolver, eu tenho coisas pessoais, coisas do trabalho. Então, tipo, às vezes você tá cheio ali, bombardeado de informação na cabeça, na hora que você vai fazer, puta, você esqueceu de alguma coisa, você tem que fazer aquilo. No final do dia não tem o que fazer. Se você esqueceu de ligar para algum lugar, tá fechado, você não vai ligar. Então, você não vai... Se você esqueceu de falar com alguém, depois das 18, você não vai falar também com a pessoa. Então, foca naquilo e ponto final, entendeu? Com certeza. E aí, Rafa? Vocês estão falando de aplicação, mas com vendas é a mesma coisa, né? A gente tem nossas dificuldades também, eu que estou no dia a dia, na loucura do trânsito de São Paulo, indo para um lado, indo para o outro. Ali, viu? Tem história, hein? Rafa, tenho bastante história. Colocar a Rafa ali, ó. Tenho bastante história para contar, mas é melhor não. A gente vai chorar, a gente vai... Não, minha história é bacana também. Mas das dificuldades que a gente tem... É uma história mais fácil, né? Fácil de quê?
Pra quem? Você acha que ela passou alguma dificuldade na vida? Não tem cara, Não tem. É o quê, Marcílio? Vai chorar todo mundo. O podcast Nasceu no Einstein, velho. No Einstein. Vai nessa, vice? Vai nessa. Vidinha fácil. Fácil, Tu que bem pensa, tranquila. tu que pensa. Dificuldade. Vim de jegue do Nordeste pra cá. Montada no jegue. Ela é uma boa vendedora e uma boa contadora de história. Uma confusão danada. Vou, não vou. Tenho que ir pra ganhar minha vida aqui em São Paulo. Foi mais ou menos isso, Anderson? Sei não. Conversa. Mas vamos voltar, né? Vamos voltar. Mas em relação às dificuldades, assim, também temos nossas dificuldades também no dia a dia. Mas é o que eu sempre falo para todo mundo, né, Rafa? Porque você está sempre com esse sorriso, sempre feliz. Eu tenho minhas dificuldades também. Mas eu acredito muito no tudo que eu quero, eu posso e eu consigo. Então, eu acho que todo mundo tem que pegar e dizer assim, putz, eu tenho minhas dificuldades, mas eu quero e eu vou conseguir, nunca desistir. E parar de só reclamar, sabe? Todo mundo, se tá calor, tá muito calor, não consigo nada, se tá frio, tá muito frio, se tá muito trânsito, vamos se reinventar, vamos ser felizes, vamos buscar o sim, que o não, a gente tem todos os não, todos os dias, eu tenho vários não. Eu tenho uma prova viva, eu tive vários não dele, olha onde ele tá hoje. Então tem que ter paciência, porque um dia vem. Mas vem por quê? Porque eu sou trabalhadora, eu vou atrás e eu vou te dar o melhor. E tem o que ele falou? E tem o quê? Que ele precisa ter? De conselho que ele deixou aí? Ai, meu Deus, foram tantos. De quê? Olha, não tá prestando atenção depois. Persistência. Também tem que ter. Você teve bastante persistência. Não, eu sou uma pessoa persistente. Acho que faz mais de um ano aí. Eu acho que faz mais ou menos isso. Mas... O primeiro contato, acho que faz. Mas o primeiro contato mesmo que a gente teve de falar, de estreitar cada vez mais, faz pouco tempo e foi muito valioso, né? Foi muito rico mesmo. Muito rico de troca, de energia, de tudo. O cara, se ele não vencer, se ele não for... Se a Rafa não ganhar de simpatia, ganha no cansaço. Eu ganho. Na insistência. Isso é insistência também. Isso é verdade. O Marcelo falou, putz, vem aqui, Rafa, pelo amor de Deus, vamos almoçar aqui. Mas vamos lá, até isso a gente tem que se programar. Porque eu tive um contato muito bom com você sempre foi muito simpático comigo, mas você não abriu as portas. E eu sou muito sincero, né? Acho que ia ser Não sei se é defeito, porque eu acabo não falando que eu não deveria, mas eu sou sincero no quesito. Mas eu adoro sinceridade. Deixar bem claro. Eu adoro pessoas chatas, adoro sinceridade, porque eu tenho certeza que um dia a gente vai ser. Gosto também, porque cada um tem os seus problemas, eu tenho que escutar os problemas dos outros para saber qual a chatice. Eu adoro pessoas chatas. Mas é isso, vamos ser mais leve, vamos se reinventar, vamos ser persistente. Isso porque no final a gente dá até leveza pro nosso dia a dia, pro nosso trabalho. Né? Vamos dar leveza e ser feliz, gente. Né, chefe? Fechou. Hein, Júnior? O que tá rindo aí, hein? Esse Júnior não figura. É isso aí, Marcílio. Obrigada. A gente quer agradecer a tua participação aqui com a gente no nosso podcast. Muito obrigado por estar aí com a gente, compartilhando um pouco da sua história, da sua experiência. Obrigado aí também nesse início de parceria. Com certeza você vai sempre ser surpreendido por todo o suporte, toda a nossa estrutura. Muito obrigado. A Rafa tá aí, todo o nosso time. Obrigado por ter vindo. Rafa, obrigado mais uma vez. Obrigada, Marcílio, de verdade. Eu agradeço aí a honra de ter participado, o convite de vocês, toda a assistência e a atenção que deram antes mesmo de eu tornar um consumidor New X, né? Então eu agradeço de coração aí. Tamo junto e é só o começo, tá vendo muita coisa. Você já ganhou uns spoilers hoje. Nossa, umas coisas boas, hein, Marcílio? Já sabe com segredo. Vou manter segredo, pode deixar. Vamos lá. Obrigada. 2024 será um Promete. ano de muita coisa boa. Muita coisa boa. Fechou, gente. Estamos encerrando mais um podcast New X aqui. Hoje a gente recebeu o Marcílio. Você que está assistindo a gente, não esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar. E a gente se vê na próxima semana. Valeu!